Paz, meus irmãos. Amém. É um prazer estar aqui pela primeira vez, agradecendo a Deus e agradecendo ao meu primo, pastor Gilson, que me fez essa missão, né? Minha prima Tânia, sua mãezinha que está ali, né? Já vi aí a filhinha também deles, a Gessilane e todos que estão aqui. O carinho do pastor Paulo e a pastora Rosemary, né? São os pastores da igreja. Muito obrigado por permitir que a gente possa pregar a palavra de Deus. Meu nome é Josué, né? Um nome fácil. Pertenço à Assembleia de Deus. Congregamos ali em Anchieta, Mariópolis, Anchieta, apesar de morar em Campo Grande. E tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 7. Primeiro livro do profeta Samuel. E nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Nós estamos vindo de uma série, o pastor Gilson pregou lá na nossa igreja no mês passado. Por sinal, o pessoal gostou bastante, né? E nós fizemos uma série lá resgatando a presença de Deus. E agora a gente vai fazer em maio Famílias na Presença de Deus. É a série que a gente vai fazer lá na nossa igreja. Então aqui está, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, diz assim: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Você pode se sentar dando glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, eu estou nessa... Está dentro de mim, né, essa questão essa temática da presença de Deus. Na verdade, no ano passado, nós pregamos 2 mensagens na igreja e a gente percebeu o quanto nós precisávamos estarmos entendidos do que era a presença de Deus. E Deus começou a fazer algumas coisas muito especiais na igreja. Eu confesso que nós começamos no primeiro domingo de março, e de lá para cá algumas coisas que estavam ocultas na igreja começaram a ser reveladas. Principalmente pecado. Hoje eu falava com a minha filha e com a minha esposa, porque agora não pode mais falar sobre pecado na igreja. Querem até reescrever a Bíblia. Querem dar pitaco naquilo que não conhecem. E eu falava muitas das vezes, nós precisamos entender que a presença de Deus não está conectado. Vou repetir, que a presença de Deus não pode habitar aonde tem pecado. Não combina. Como é que as pessoas querem viver uma vida de qualquer jeito e quer ser cheio da presença de Deus? O Espírito Santo só habita em casa santa, porque ele é santo. É simples. É só cumprir a Bíblia. Domingo passado eu preguei na igreja e disse: qualquer coisa, qualquer programa, qualquer planejamento de culto, qualquer liturgia, que se tira o tempo da palavra, não me diga que é adoração, porque não é. É entretenimento. Hoje as pessoas, elas estão inventando, querendo inventar. E eu falei, a palavra é a palavra. É a palavra que santifica, é a palavra que liberta, é a palavra que fortalece. Você só conhece Deus se você entender a palavra. A prosperidade está na palavra. E como é que as pessoas querem tirar a palavra
do centro e colocar outra coisa. Irmãos, estamos cheios de entretenimento. E eu disse, entretenimento é a maior indústria que existe no mundo. Antigamente, eu que sou assembleano, vamos lá, eu não podia ir para a praia. Quando jovem, é ruim, hein? Jogar bola, nem pensar. Dizer que torcia para o Vasco, para o Flamengo, para o Fluminense, para o Botafogo, não se podia. Era rígido. A gente ia para a praia, quando chegava na igreja, estava todo mundo suspenso. Fazia um evento na igreja de jovem, se tivesse o comportamento, o pastor suspendia todo mundo. Hoje mudou. Hoje nós vivemos uma realidade. Então, juventude não precisa de entretenimento, porque ele já sabe o que é entretenimento. O juventude precisa de palavra, conhecimento, para fortalecer a sua vida. Irmãos, quando nós começamos a perceber isso, nós vamos ver as nossas igrejas crescerem, multiplicarem. E aqui por que eu digo isso? O profeta Samuel, ele está estabelecido, e nós sabemos da história da Arca do Senhor, que representa a presença de Deus. Tem uma arca aqui que eu vi, ó. Né? Representa a presença de Deus. Era um símbolo, era algo que o judeu, que o povo olhava, aquilo fortalecia. Como você sabe que aqui é um povo bom de Bíblia, que eu já soube, então essa arca foi tirada, os filhos de Deus ficaram 7 meses com ela, tiveram que devolver. No que se transporta, ela vai para uma casa, para a casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. E ele vai, e eles trouxeram a arca e consagraram um filho de Abinadab, Eleazar, para cuidar da arca. A arca vai para uma casa. Por certo, era uma casa qualificada para receber a arca do Senhor. E aqui vai. Quando essa arca chega na casa, e assim, eu me lembro que quando o meu pai comprava um móvel em casa, meu pai comprou uma geladeira. Meu irmão, pensa no problema que era mexer naquela geladeira. Porque era uma geladeira nova. Não podia abrir de qualquer jeito, não. Ela ficava lá na cozinha. Cuidado com a geladeira, rapaz. Não bate a porta da geladeira, rapaz. Custou tanto. Eu me lembro quando o meu pai comprou a primeira TV colorida para assistir a Copa de 1986. Meu irmão, era uma festa. Mas cuidado com aquela televisão, com aquela TV. Porque aquilo que seja novo, se tem um cuidado especial. Olha o preço. E o sofá? Para tu sentar no sofá, meu irmão, tu tinha que ter roupa toda limpa. Não senta no sofá sujo. Cuidado com o sofá. Hoje esse sofá bonito de 3 mil reais, tu fala, cuidado, não senta. Não pula, garoto, tu vai quebrar. Você vai entender, quando aquela arca chega na casa de Abinadab, ela se torna o centro da casa. Por certo, aquela arca ficou no lugar. Te consagra você somente para cuidar da arca. Qual é o nome da minha casa quando eu vou receber? Ontem eu recebi o meu pai e a minha mãe, eu recebi na sala. Quase sempre se costuma ser na sala. Hoje tem área gourmet. Tem irmão que deu glória a Deus. Área gourmet. Então você sempre vai colocar aquilo de especial e costuma ser na sala. Por certo, a arca ficou na sala. E ali era o centro da família. Era um lugar especial. Era tratada. Você está entendendo? A arca representa a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser o centro da nossa vida, irmãos. A presença de Deus tem que ser tratada como presença. E ali ficou a arca. A arca estava lá. Todos os dias, por certo, aquele rapaz ia cuidar da arca. Limpar a arca, olhar para a arca, adorar na arca, fazer tudo pela arca. Me parece que quando a gente aceita Jesus, nós temos esse mesmo comportamento. Ou você já não notou que você ora menos de quanto tempo atrás? Que você lê a Bíblia muito menos hoje do que um tempo atrás?
Porque os anos vão se passando e a gente vai acostumando com aquele ritmo, com aquela rotina. E nós vamos perdendo certas essências. E já não vão dando o mesmo valor que nós tínhamos. O sofá que fica lá, depois de um tempo, eu já pulava no sofá. Já vinha da rua suja, já sentava. A geladeira já era tratada. Por quê? Passou a ser de costume, normal. Já não tem mais o mesmo valor. E esse processo, diz a Bíblia, que a arca ficou até 20 anos. Como é que nós estamos, irmãos, tratando a nossa essência na presença de Deus? E aí aquilo que era costumeiro foi passando os anos. Eu não sei, porque não está na Bíblia, mas eu vou aqui conjecturar. Já não era mais a mesma coisa com o passar dos anos. Quase sempre nós temos um setor da casa, se não temos, nós damos um jeito daquilo que já não tem valor, que a gente joga para escanteio. Você pode até não jogar fora, mas já não é o mesmo valor. Certo? Um dia desse eu cheguei na casa da minha mãe, um tempo atrás. A minha mãe estava aborrecida com a geladeira que ela tinha. E ela falou assim: Benedito, para o meu pai, eu quero outra geladeira. Essa geladeira está ruim. Não sei se é assim, a gente... Não, tem aí, está funcionando ainda. Segura a onda. Segura aí. Espera um pouquinho. Não vou na Casa da Bahia agora, não. Aí um dia ela cismou, pegou aquela geladeira, né, tu conhece lá a casa, arrancou a geladeira de dentro da cozinha, jogou lá do lado de fora. Quero mais isso. Jogou lá fora, irmãos. Quando meu pai chegou e falou: o que está acontecendo? Ela falou: eu não quero mais a geladeira, que essa geladeira não presta, quero uma nova. Jogou para escanteio. Tem coisas que no início era nova. A gente cuida. Com um certo tempo, ela perde valor. E a gente vai jogar no almoxarifado, a gente vai jogar de escanteio. A gente já não quer mais aquilo. Porque aquilo já não é importante. E a gente arruma um setor, um quartinho. Por exemplo, lá, eu pego a tinta, jogo lá o resto de tinta, a ferramenta, jogo lá naquele canto. Se você chegar lá, esconde tudo, bota no cantinho, para que não veja. Por quê? Tem mais aparência. Preste bem atenção. A arca já não tinha mais o mesmo valor de que quando chegou. Já não estava mais no centro da sala. Já não era mais o centro da casa. Já não se prestava adoração como se fazia. E aí você vai ver, na história inteira desse homem, você não vê um relato do que Deus fez. Não estou dizendo que Deus não fez. Eu estou dizendo que não há relato. Há relato na Bíblia? Não há. Não tem. 20 anos. Não se tem. Sabe por quê? Assim como tratamos a presença de Deus, assim Deus vai retribuir para nós. Se você trata a presença de Deus com excelência, você vai receber coisas excelentes. Se você trata a presença de Deus com honra, com adoração, com dignidade, com aquilo que Ele merece, Ele vai manifestar a tua vida a si mesmo. Porque aquilo que você faz, Ele te responde. Não, Deus não deixa ninguém sem salário, não. Não existe patrão igual Deus, não. Com Deus é sim, sim, não, não. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora, não trata a presença dEle de qualquer jeito, tu não vai receber nada. Já não era mais a mesma coisa. Aí querem fazer da presença de Deus costumeiro. Não é verdade? Deus tem um comando do culto, Deus tem um comando da igreja, Deus tem um comando de tudo, nada sai do controle de Deus. Eu sempre digo isso na igreja. Pastor, Deus está no controle. Eu falei, não, Deus está no controle, não. Deus nunca saiu do controle. Nunca. Não é que Ele entrou no controle hoje, não. Tudo está no controle dEle. Então a arca ficou. Aí preste atenção. Davi vai reinar.
E Davi, no reino, ele conhecia toda a história. E ele diz: como é que eu vou reinar sem a presença de Deus? Como é que eu governo sem a presença de Deus, pastor? Como é que eu pastoreio sem a presença de Deus? Como é que eu consigo liderar jovem, criança, adolescente sem a presença de Deus? Como é que eu consigo ser um empresário de sucesso sem a presença de Deus? Irmão, sem a presença de Deus nós estamos perdidos. E aí o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz: como eu vou governar sem a presença de Deus? Igualmente Moisés disse: eu só vou se a tua presença for comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui, não vou. Daqui eu não saio. Se a tua presença não vai, eu não vou. Se você não for, eu também não vou. Porque ele conhecia, Moisés sabia. Quando a gente lê sobre a sarça, que a sarça queimava e não se consumia. Sabe por que sabe por que Moisés parou? Porque ele nunca tinha visto aquilo. Ou você acha que Moisés não tinha visto ainda a sarça se queimar? Era comum. Era normal. Várias vezes ele passou e viu a sarça queimando e se consumindo. Mas no dia que a presença de Deus veio na sarça, ele passou pela sarça e viu a sarça queimava, não se consumia. Opa, tem algo diferente. Porque quando a presença de Deus vem, você vai ter que se paralisar, você vai ter que ver. Ele via, era costume dele ver a sarça queimar e se consumir. Mas no dia que a presença de Deus veio, a sarça queimava, mas não se consumia. Alabandarachábias. E ele olhou e falou assim: Senhor, ele falou: não vem. Então ele sabia do Deus que ele estava servindo. Ele disse: se tu não for, eu não vou. Irmão, se ele não for, eu não vou. Vou nada, tá louco? Davi diz: eu não governo sem a presença. Vou buscar a arca. Reúne 30 mil, um exército de 30 mil, vai todo mundo festejando, adorando, a arca virá. Davi era adorador, por excelência. Vai sendo uma festa. Quando eles chegam na casa de Quiriate, ele: onde está a arca? Ó, o rei está vindo, mas está de qualquer jeito, eu vou entregar a arca. E aí, vai ter um trajeto. Eu não vou entrar aqui em contexto de distância, de quilômetro, de quilometragem. A gente estuda, tantos quilômetros. Aqui é a prática da Bíblia para nós entendermos. Porque eu entendo que o importante é você sair daqui consciente do que é a presença de Deus. Aí, eles pegam e vão. Só que aí eles vão transportar a arca do jeito deles, não do jeito que Deus quer. E aqui vem o segundo ponto. Você não pode tratar a presença de Deus de qualquer forma. E você não pode carregá-la do jeito que você quer. Você tem que fazer do jeito que Ele quer. Você entendeu? Se Deus manda, pastor, a gente fazer a coisa na igreja, a gente quer temar. Ó, Deus está mandando. Irmão, se Deus mandar, prega sem sapato. Uma vez eu preguei sem sapato. Deus falou: tira o sapato. Eu preguei. Tira a sandália dos pés, falei: vou pregar. Irmão, meu Deus, o pastor está sem sapato. Meu irmão, eu estou pregando sem sapato, estou de meia. Porque quando eu estou para sentir a sensibilidade das coisas, você tem que tirar. Você não sabe a temperatura do chão. Eu falei: tira para tu ver, que tu vai sentir a temperatura que você está. Se está quente, se está frio. Isso é sensibilidade espiritual. Você tem que ter a sensibilidade das coisas de Deus. Então, se Deus está mandando, faça o que Deus está mandando. Se não gostou, briga com ele. Pastor José, eu falei: meu irmão, a Bíblia diz isso aqui, é a Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia. Veio alguém dizer para mim assim: não, mas não tem meio termo, a Bíblia é Bíblia. Não é isso, é verdade? A Bíblia diz. Abra a Bíblia e leia, não sou eu, é a Bíblia. Então, quando eles vieram foram para quiseram transportar com carro, mas não é assim que se transporta a arca. Não poderia ser dessa forma, mas era mais rápido, mais prático, mais econômico. Nós queremos orar os nossos modelos. Nós queremos estabelecer o nosso jeito.
Não vai dar certo, irmãos. Porque com ele não tem negociação. Com ele não tem bate-papo. Espírito Santo, vai ou não vai? É assim ou não é assim? Um dia eu ouvi um pastor falando, aí tem uma igreja que lá é potente, reunião de jovens, 2.000 jovens, tal. Aí alguém perguntou, pastor, qual é o segredo? Ele falou, tem um segredo sim. Qual é o segredo para ter essa juventude toda adorando 2.000 jovens? Ele falou, tem um segredo, é que antes do culto tem um grupo que fica 2 horas orando. E eles chegam 2 horas antes do culto e eles começam a orar. E o segredo é só esse. Eles oram e depois pregam a palavra. Não tem mais nada. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Já está feito. Nós estávamos com um grande líder de um grande ministério e fizemos a mesma pergunta a ele. Pastor, qual é o segredo, pastor? Para a sua igreja crescer, que hoje tem milhares de pessoas. Ele falou, tem um segredo. Qual é o segredo? Jejum, oração e ensino da palavra. Não faço mais nada além disso. Tem coisas que nós queremos fazer do nosso modelo, estabelecer. Cada igreja tem sua liturgia. Mas para carregar a presença tem um modelo. O modelo é estabelecido por Deus. Não podia. E aí você vai saber que quando transcorrer do transporte que foi feito, os irmãos sabem que veio morrer o filho de Abinadab Uzá, porque ele foi tocar na arca. A intenção era boa, a arca... O carro clipitou e aí ele foi segurar a arca, mas só que não poderia ninguém tocar na arca. E por ele fazer aquele ato, ele morreu. Aquilo que ele morre, Davi se entristece. E aí Davi fala assim, para, eu não vou levar a arca, porque diz que Davi se entristeceu. E aí a arca vai para a casa de Obed-Edom. Cara pobre, não tinha fama, não tinha Instagram, nem Facebook ele tinha, não tinha postagem dele, não tinha recurso, não tinha dinheiro, a mulher é estéril. Mas a arca foi para a casa de Obed-Edom. E você já ouviu essa palavra, que durante 3 meses Obed-Edom prosperou. Pastor, qual era a diferença de Abinadab para Obed-Edom? E por que Obed-Edom foi tantas coisas que aconteceu na presença? Primeiro que ele tratava muito bem a presença de Deus. Eu imagino que quando ele fosse sair para trabalhar, ele ajoelhava. Ele botou lá na simples casa dele, na sala dele, era o centro, e falava, não toca na arca, não mexe, eu estou adorando, bota todo mundo, a mulher é estéril. Depois que a arca entra, aquele cara prospera, a mulher não é mais estéril. Irmãos, tudo acontece na vida dele. Se nada acontecesse na vida de Obed-Edom, Obed-Edom ia ficar, não ia ter nenhum registro. Mas o mais interessante, pastor Gilson e pastor Paulo, que se nada acontecesse, Davi não ia sentir. Porque na hora que começa a acontecer tudo na casa de Obed-Edom, alguém chega para o rei Davi e fala assim, olha Davi, a arca está na casa de Obed-Edom. E eu tenho uma notícia para te dizer. Sim, diga, o que é? Rapaz, olha, rei, autoridade, sabe o que acontece? Olha, nesse tempo que tem lá, tudo na vida de Obed-Edom é só prosperidade, é só notícia nova, é só coisa fantástica. Olha, a mulher dele, olha, tá tudo dando certo, a prosperidade chegou, o carro zero chegou, a casa chegou, o dinheiro chegou, tem banco, tem tudo acontecendo na vida dele. Aí Davi falou, o quê? Não, vamos lá buscar a arca. Porque se chega uma comunicação ao rei, pastora, de que nada estava acontecendo, tu acha que ele ia buscar? Ele ia ficar na dele. Ele falou, não, vamos lá. Só que tem um detalhe, o porteiro, o guardião dessa arca que vai vir para o meu reinado, o nome dele vai ser Obed-Edom. Por quê? Porque ele soube tratar a presença de Deus. E quem trata a presença de Deus, sai desse patamar e vai para esse patamar. A bandala sábia. Você entendeu? A partir daquele dia, Obed-Edom, irmãos, não teve só esse cargo não. Se tu vai ler a Bíblia, tu vai ver todos os cargos de Obed-Edom. Ele passou a reinar, a trabalhar no palácio. Eu vou repetir para você aqui. Ele passou de um cara do anonimato a trabalhar direto com o rei. E eu vou dizer para você, quem trata a presença de Deus vai sair do anonimato e vai ficar no palácio.
Aí, nós já vamos para a linha final. Aí nós vamos ver. Aí ele vai apanhar a arca. Aí, a partir de agora, ele diz: agora eu vou fazer conforme tem que ser feito. Quem leva a arca são os levitas. No ombro. Segundo Samuel capítulo 6 vai explicar. 6 passos. Era assim que acontecia. Era a arca. Cortejo caminhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para no 7º passo. Dobra seus joelhos e adora. E faz o sacrifício. Vamos retornar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para. 7º passo. Ajoelha e adora e faz o sacrifício. Até chegar ao palácio. 1, 2, 3, 4. Meus irmãos, eu não sei qual é o tempo, mas eu sei o seguinte: eles fizeram conforme tinha que ser feito. Isso é levar a presença de Deus. A arca retorna desse fato. Mas, irmão, quando a gente calcula isso aqui, os caras levaram meses, gente. Meses. Porque eles não estavam de carro. Eu me lembro quando a gente caminhava para a igreja a pé. Né? Hoje nós temos carros. Avião. Transporte. Miserável dos crentes, irmão, se for andar, eu não vou não, porque não, tem que andar 10 minutos para chegar na igreja. 10 minutos. Aí vai ficar obeso, gordo aí. Pro monte, é pro monte. Ficava a madrugada toda orando no monte. Presença de Deus vinha. Jesus batizava com o Espírito Santo, as coisas se moviam. Mas não, nós temos que andar no moderno. E Deus está falando: dá 6 passos e no 7º me adora. Dá 6 passos e no 7º dá sacrifício, dá oferta, dá dízimo, dá entrega. Dá 6 passos e no 7º me adora. Até chegar lá na eternidade, dá 6 passos e no 7º me adora. O que Deus está falando para você é que tem coisas que Deus faz rápido, mas tem coisas que Deus vai dar tempo para ver se a tua fé, se tu tem disposição, se tu tem honra, se você tem coragem de caminhar na presença. Agora, saiba do seguinte, irmãos: do caminho que sai de Obed e vai para o palácio, sai de Obed e vai para a casa do rei. Entende isso, irmãos? Nós precisamos fazer o que Deus está mandando fazer. Isso é a presença de Deus. E a presença dele das alegrias. Eu não posso fazer. Não estou falando de qualquer rei não, pastor. Estou falando do rei. Nos ditos se diz. E um camarada desse, um adorador, que conhecia, ele sabia. Outra vez, que nos ensina isso. Eu estou no caminho, estou motivado, estou correto, estou na presença, mas fiz o método errado. Repense, faça uma releitura e volta para o original. Faça o que tem que ser feito. É isso que a Bíblia está nos ensinando, nos orientando, nos levando a fazer a presença do Eterno. Essa presença que nos marca, pastor Gilson. Essa presença que nos modifica. Essa presença que nos estabelece. Essa presença que muda a minha família, muda a minha casa, muda a minha história. Aleluia! Aleluia! Pensando, irmãos, porque eu fui criado no meio evangélico como meu primo. Meu pai é pastor, já vai fazer só de coordenado 40 anos de pastorado. Meu pai começou em 1978, na sala da casa dele. Nós temos lá aquele templo, aquela igreja.
Então eu estou falando de algo, eu falo assim, irmãos, eu só nasci na maternidade, porque não podia nascer na igreja, senão eu tinha nascido dentro da igreja, irmão. Dormia na igreja, vivia, sei o que é igreja. Se tem algo que eu conheço, eu sei o que é igreja, irmãos. Ficava dormindo nos bancos debaixo da igreja. Eu fui criado dentro da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Com 9 anos de idade, já pegava o microfone para pregar. Então nós fomos uma família criada. Lá na igreja falaram, ué pastor, o senhor fez uma série, o senhor convidou na família, porque a minha irmã prega, a minha cunhada prega, o meu irmão prega, o meu primo prega, a minha outra prima prega, a outra canta. Todo mundo foi criado dentro desse meio sacerdotal. Mas a gente muitas vezes na caminhada nós fizemos, mas repor e se colocar. E aí eu entendi, porque tem coisas que não estão dando certo, porque você não está fazendo o que Deus está mandando, você não está fazendo aquilo que Ele mandou, você está querendo fazer do teu jeito, você está querendo fazer, tu quer crescer na igreja do teu jeito, vai para a Bíblia e faz o que a Bíblia te ensina, caminha 6 passos e no 7º tu me adora, vai devagar, mas tu vai chegar lá. Aí a gente vai vendo essas coisas e a gente vai observando que Deus vai mudando as gerações. Aí hoje eu tenho uma filha, eu tenho um filho, minha filha tem 23 anos, meu filho tem 15 anos, a minha filha, minha esposa, que a gente gosta de caminhar junto, hoje não foi possível. Hoje, quando eu saí de casa, eu falei, estou indo para a igreja. Pai, está indo para a igreja. Eu vou estudar, pai. Porque semana que vem eu tenho uma prova. Ela se formou agora em Direito e vai fazer a 2ª fase da OAB. E eu profetizo, eu profetizo sim, filha, que tu vai alcançar coisas grandes, maravilhosas, poderosas. O filho também vai acontecer coisas grandes, poderosas, como na família do meu primo. Mas uma coisa, eu sempre falo, não saia da presença de Deus. Você pode ser o que for, mas não saia da presença, não saia da casa de Deus, não saia do altar de Deus, não faça as coisas. Você pode ter o dinheiro que tiver, mas lembre-se de onde você veio e faça aquilo debaixo da presença de Deus. Eu tenho um pastor até no nosso ministério, que Deus prosperou ele, mas ele nunca deixou de ir para o culto. Ele nunca deixou de ir para a igreja. Ele nunca deixou de fazer as coisas de Deus. Ele fala, Deus me deu, mas eu nunca deixei de fazer aquilo que Deus colocou para mim. Queridos, igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Trate essa presença. Cuide dela. Eu vou ensinar algo, porque eu sempre ensino. Leve esse culto para sua casa. Sabe qual é o grande nosso problema? Nós pegamos o culto, que vai daqui a pouco terminar, e encerramos eles. Talvez você só possa vir em outro culto só no domingo que vem. Porque durante a semana você é cheio de atividade. E você não pode vir aqui. Eu sei, pastor Gilson, eu sei, pastor Paulo, como é difícil os cultos semanais. A gente é pastor, né? Já não é. Pós-Covid, então, piorou. Tem crente que ficou no online até hoje. Mas não é online não, irmão. Ele não está no online não. Não está nem aí. Saiu, foi embora. Não voltou mais. Porque na verdade ele nunca teve. Viu como trata a presença? Obreiros. Que depois da Covid nunca mais tiveram o privilégio de sentar e tomar uma ceia do Senhor. Porque olha como trata a presença de Deus. Virou algo sem valor. Sem valor nenhum. E eu digo sempre isso. O poder de um culto pode mudar a tua vida e a tua história. Esse culto é capaz de você acordar amanhã e tu ser uma outra pessoa. E tudo aquilo que estava desconectado da tua vida é capaz de Deus arrumar tudo e você viver um novo caminho. E você vai dizer, o que foi? Foi o culto que eu fui lá na comunidade evangélica de Queimados, no pastor Paulo, e mudou a minha vida. Um culto. Entenda também que pode ser teu último culto. Por isso que a gente não pode deixar de vir na casa de Deus. O pastor está assustando, não. Quem te garante que tu vai estar de pé amanhã, meu chapa? Quem te garante que amanhã tu vai acordar? Ah, Jesus vai voltar. Para onde já voltou. E eu sempre falo assim, viva hoje como fosse teu último culto. Dá tudo de você. Porque essa é a presença que você tem, que é a presença de Deus.
E eu falei, leve esse culto. Quando tu chegar em casa, tu já entra. Antigamente, hoje não tem essa geração é no smartphone, né? É no notebook, é no tablet. A gente era, nós chegávamos em casa, liga a televisão. Não, quando nós chegarmos em casa, eu vim da casa de Deus. Essa casa é uma casa abençoada. Essa é uma casa próspera. A palavra foi liberada. Nós viveremos uma semana especial. Todos esses demônios já estão retirados, já estão expulsos. Essa é a casa da bênção. Essa é a casa que tem a presença de Deus, a prosperidade, o amor. Cala a boca, marido, cala a boca, filho, que se estão atribulados. Por quê? Porque a presença de Deus está no meu lar. Quem está no meu lar? Está no meu lar. Oh, glória! E aí tudo vai mudar. As portas vão se abrir. Se tinha a porta fechada, fique tranquilo. Deus está te dando chave hoje para abrir todas as portas. Porque portas estão fechadas. Mas tem um segredo. Por que elas estão fechadas? Porque você ainda não teve a chave. Mas Deus está te dando chave. Porque a porta pode estar fechada, vai permanecer fechada, meu irmão. Com quem está a chave? Não é verdade? Tu tem até a tua casa. Se fecharem a porta e sumirem com a chave, tu não entra. Por quê? Porque tu está sem a chave. Mas quem tem a chave abre a... E você tem a chave hoje para abrir qualquer porta. É a presença de Deus. A presença de Deus. Então leve. Pega esse culto. Aleluia, de hoje, eu vou levar esse culto lá para a rua Alice Ribeiro, lote 6, quadra 24, em Campo Grande. Vou chegar e vou dizer o fim de um culto. E quando eu chego em casa, eu falo, a palavra foi assim, o louvor foi assim, Deus falou assim, Deus se moveu assim. Olha, foi uma bênção, conheci mais uma igreja. Olha, estava uma felicidade. Por quê? Porque lá estava cheio da presença de Deus. E a minha casa tem que estar cheia da presença de Deus. Aleluia. Você entendeu? Mas isso, irmãos, é só você fazer dos 6 até o 7º passo. Nunca mais tua vida vai ser a mesma. Deus vai prosperar a tua vida. Tem moços e moças aqui que vai mudar a história de toda a sua família. Tem moços e moças aqui que vai mudar a história da sua família. Até você foi de uma geração, a partir de outra. Você vai ser outro. Você vai condicionar outra história. Por quê? Porque tu vai saber viver debaixo da presença de Deus. Pode ninguém ter, mas você vai ter. E você vai ser o canal de bênção. Ministerialmente, financeiramente. Porque eu estava... Não dava errado não. O meu casamento eu vou casar. Eu vou ser um casamento feliz. Na minha família dava errado, não dá mais. Por quê? Porque agora eu sei como é que funciona. É só eu cuidar bem da presença de Deus. É só eu botar a arca no meu casamento. É só eu botar a arca nas minhas finanças. É só eu botar a arca no meu ministério. É só eu botar a arca na minha casa. E tudo vai ser. E eu vou tratar bem disso. Vou cuidar com o melhor das minhas forças. E tudo vai ter salvação, vai ter libertação. Filho que está fora, marido que está desconectado, falta de emprego. Tudo isso vai ser tirado no meio de tudo que está aí. Por causa da presença. A tua presença. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vamos ficar de pé. Vocês me ajudam, quem é do louvor aí? Sim, você pode adorar o Senhor. Você pode colocar diante dele tudo. E você saia com essa ministração, com essa palavra. Eu venho aqui como profeta de Deus para a tua vida.
para dizer isso para você, para dizer que Deus vai fazer desse ministério um ministério muito abençoado. Sim, Senhor, eu tenho convicção disso, porque Ele está aqui. Ô glória! Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Se você é batizado com o Espírito Santo, a glória é fazer com que conheçam a Ti. Você adora e você libere as tuas línguas. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Dos santos dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Alabanarabaxeira malaê, mai raiz. Eu não preciso ser reconhecido. Alabanarabaxeira malaê, A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Ei, calabanarabaxeira. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu.
arca está com você, dá lugar ao Espírito Santo. Libere a presença. Tua presença, Senhor. Sim, tua presença. Tua presença. Tua presença, meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Você está na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Por certo, Deus está nesse lugar nessa noite. Por certo, o Senhor quer curar nessa noite. Por certo, o Senhor está falando com alguém nesse lugar. Enquanto na casa de Abinadab, as pessoas se acostumaram com aquela arca lá, como foi ministrado nessa noite. Eu já sei o que é que tem aqui dentro. Sabe quando você olha para a igreja, você fala, eu já sei o que vai acontecer lá no culto. Eu imagino que lá na casa de Abinadab, já tinha se passado 5, 10 anos, eles começaram a falar, eu já sei o que é que tem aqui dentro. Já deve até estar estragado. Esse maná já estragou. Mas Obed-Edom falou, não. É a presença de Deus. Olha, você está no culto. Você está na presença de Deus. E aí é você que decide adorar ou não. Você pode adorar? Você crê que Deus está aqui? Continue adorando, continue adorando. Eu só quero tua presença. Diga para ele. E não vou te pedir nada. Só quero Levantar a minha voz te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua já me basta. eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te